Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma aula de processo penal aqui no SOMO. Eu sou o professor Arthur, se você não me conhece, muito prazer. Hoje, começando o estudo de um novo tema, um tema importantíssimo e introdutório do nosso curso. Essa aqui não é a primeira aula que eu estou gravando, já existem outras aulas desse curso que foram gravadas antes. Aulas de conteúdos mais longos, talvez, que eu acho que você precisaria estudar primeiro. Mas essa aula aqui, ela tem que ser a primeira aula do nosso programa quando você vai seguir a ordem didática das coisas. Por quê? Porque vamos falar na aula de hoje de um tema que não estava aparecendo muito, né? Um tema que tinha desaparecido aí dos concursos. Em carreiras policiais estava praticamente morto já há muito tempo. Alguns editais sequer previram esse tema nos últimos 5 anos. Polícia Militar muito pouco, Polícia Civil quase nunca, Polícia Federal ainda aparecia. Mas é um tema que agora voltou a aparecer com força em todas elas. Então, se o seu foco é carreiras policiais, esse tema é importantíssimo para você. E se seu foco é carreira jurídica, aí nem se fala, essa matéria está aqui desde o início. Falaremos hoje do que há de mais fundamental, de mais basilar, de mais introdutório no processo penal, que são os princípios. E essa matéria é muito importante, mas ela é muito ingrata, ela é muito chata de estudar, ela é uma matéria densa e com muita decoreba, do jeito que vocês odeiam, mas chegou num ponto em que não dá mais para a gente ignorar, não dá mais para eu mandar você dar só uma lidinha. É importante que isso seja tratado com você, que isso esteja no seu caderno para você revisar e conseguir acertar essas questões que muito provavelmente vão aparecer na sua prova. Maravilha? Então vamos lá. Pô, princípios. O que você precisa saber introdutoriamente sobre princípios? Desde o início dos tempos, o poder de punir do Estado está aí. Aliás, no início dos tempos é que esse poder de punir era ainda mais forte, mais absoluto e muito presente. O Estado, enquanto uma criação abstrata, tem todo o poder, detém todos os meios, e isso dá a ele uma força esmagadora muito grande. Uma força contra a qual nós, indivíduos, individualmente considerados, não conseguiríamos lutar. Nós criamos o Estado, mas o Estado, sozinho, tem poder de nos destruir. Então, para que o Estado não se torne uma besta incontrolável, é necessário que nós, enquanto criadores do Estado, coloquemos amarras, correntes, prendamos esse Estado para que ele não se torne um monstro que vai destruir todos no seu caminho. Essa corrente, em se tratando de poder punitivo, são as normas. Criar normas que controlam a conduta do Estado e que dizem o que o Estado pode ou não fazer no âmbito do seu poder punitivo é a principal defesa que nós, indivíduos, temos contra todo esse poderio que está à disposição desse ente despersonificado, que é nosso Estado, essa criação que é o nosso Estado. Estado aí com E maiúsculo, presumo que você já tenha entendido. Mas criar normas, criar regras, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão automática quanto a fala sugere. Não basta que você coloque a corrente, mas você precisa criar essa corrente, você precisa desenvolver essas normas. E para você criar essa norma, você passa por um processo de construção e toda construção começa com uma base. E o tema de hoje, os princípios, são justamente essa base para a criação de normas. São normas, são menos normas, né? São algumas normas de amplitude muito maior, mas que têm como objetivo não delimitar a conduta propriamente dita do Estado, mas orientar a criação de normas específicas e a interpretação dessas normas. Em outras palavras, os princípios são as normas fundamentais, a norma da norma, a orientação que nós damos para quem vai criar as normas, de como essas normas devem ser criadas, o que elas devem atender e como elas devem ser interpretadas. É uma orientação para quem vai amarrar o monstro que é o poder de punir do Estado. Então, vamos começar colocando no seu material alguns pontos bem limitados, assim, bem tranquilinhos, só para você ter aí essa introdução, e a gente já avança para o estudo dos princípios propriamente ditos. Os princípios surgem da necessidade da criação de normas para deter
o poder punitivo do Estado, evitando um abuso irresistível contra os indivíduos. Basta que você registre isso no seu material para que você se lembre de toda essa parte introdutória que eu fiz. E aqui, no conceito de princípio, você vai colocar o primeiro conceito como sendo norma da norma. Norma fundamental. Diretrizes para confecção e interpretação das normas. Outra coisa que eu quero que você coloque no seu material, e que é também de alguma importância, é que você se lembre que os princípios podem ser constitucionais, eles podem ser meramente legais, ou eles podem ser convencionais. Em geral, não há uma grande divergência entre esses princípios. Porque a própria ideia de princípio é uma ideia de norma básica de organização, uma diretriz de fundamento. As principais diretrizes, e são as que nós vamos estudar hoje, a maioria delas, estão na norma fundamental do Estado, que é a Constituição. Então, na Constituição da República Federativa do Brasil, você tem os princípios fundamentais, né, desse ente, que é o Brasil, e que devem ser observadas em toda a legislação, e isso inclui o processo penal. Dentro do Código de Processo Penal, você também tem alguns princípios. Professor, mas isso não faz sentido. Se os princípios são normas fundamentais para a construção de normas, como é que eles vão estar dentro da norma? Em outras palavras, se para fazer o Código de Processo Penal eu tenho que me atentar aos princípios, como é que tem princípio dentro do Código de Processo Penal? Como assim? Tem alguma coisa errada. Não, não tem. Os princípios são normas de construção de normas, mas também são normas de interpretação. E dentro do Código de Processo Penal, você não vai ter normas, princípios, que indicam como criar normas, mas como interpretá-las. Então, é totalmente compatível a existência de princípios na Constituição, de princípios no Código. E os princípios convencionais, eles são uma saída, vamos dizer assim, que existe, para que a gente não fique tão preso a princípios que foram instituídos lá em 1988, alguns até antes, que estão no Código, e que não possamos criar novos princípios que acompanhem a modernização, que acompanhem o passar do tempo. O direito, enquanto uma ciência social, ele está atrelado a um objeto que é muito volátil, que é a sociedade e os comportamentos dela. Então, você precisa ter mecanismos de atualização que não demandem, por exemplo, uma criação de uma nova Constituição. Sacou? Então, por isso que os princípios podem ser constitucionais, previstos na Constituição, legais, que é previsto em norma infraconstitucional, nesse caso, principalmente o Código de Processo Penal, ou convencionais, que são normas internacionais, são jurisprudências, enfim. Vamos só registrar isso aqui para que você coloque no seu material. Constitucionais são os previstos na CF. Os legais são os previstos em norma infraconstitucional. E os convencionais, eu puxo uma seta para cá, são aqueles previstos em normas internacionais. Pensa nas normas internacionais, porque se cair alguma questão sobre essa divisão, constitucionais, legais e convencionais, os convencionais vão vir tratados como normas internacionais, tratados, pactos, enfim. Tá? Dificilmente vai vir como jurisprudência, apesar de você poder considerar dessa forma. Ótimo, excelente, feita a introdução, você entendeu o que são princípios, por que eles surgiram, você já sabe que eles podem ser constitucionais, legais ou convencionais. Vamos começar a parte mais divertida desse conteúdo, que é o estudo dos princípios especificamente. Nós vamos falar de 7 princípios, em sua grande maioria
constitucionais. Existem princípios, aliás, que são tratados como princípios constitucionais que não são expressos. Eles não estão escritos na Constituição, mas eles derivam de uma norma constitucional. Então, um princípio que não está escrito na Constituição, mas que deriva da Constituição, é um princípio constitucional, aqui. Mas ele não vai ser expresso. Ele pode ser expresso ou ele pode ser tácito. Em ambos os casos, ele será constitucional, se ele deriva de uma norma da Constituição. Excelente? Certo, então. O primeiro princípio que nós vamos estudar, você já viu um spoiler aí na hora que eu joguei o slide, é o princípio do devido processo legal. E por que o princípio do devido processo legal é o primeiro princípio a ser estudado? Porque sem ele, não há outros princípios. Estamos aqui numa cadeira de processo penal, estamos estudando processo penal, tratando de processo penal. Eu vou tratar de princípios que se aplicam ao processo penal. Mas que garantia você tem de que esses princípios seriam observados se o processo legal não fosse obrigatório? Em outras palavras, por mais que eu tivesse uma construção de diversos princípios que buscam delimitar o poder do Estado para te proteger enquanto indivíduo, se eu não tivesse um primeiro princípio que diz que toda tentativa de punição do Estado deve respeitar um procedimento, eu teria uma chance muito clara do Estado de simplesmente ignorar, encostar esses princípios. De que adianta eu falar em ampla defesa, em contraditório, em juiz natural, se nada obriga o Estado a seguir um procedimento? O Estado poderia simplesmente dizer, não estou seguindo este código de processo, estou seguindo outro código de processo. Então, o devido processo legal, ele tem como principal característica o fato de que ele é a base de todos os outros, porque ele determina especificamente que ninguém será punido, nem judicialmente, nem administrativamente, sem um processo que respeitará regras, normas e leis. Antes da gente colocar isso aqui no seu material, só registra aí. O princípio do devido processo legal é um princípio constitucional expresso que está no artigo 5º, onde estão todos os princípios que nós vamos estudar hoje, da Constituição. Então, artigo 5º, inciso 54 da Constituição. E puxa uma seta aqui e já consta aplicação ampla. Judiciário, administrativo e etc. Então, não importa se é um processo penal, se é um processo administrativo, todo mundo tem o direito de apenas responder ao Estado por meio de um procedimento. E é essa, basicamente, o primeiro conceito e a primeira parte do conteúdo do devido processo legal que você vai colocar no seu material. Vamos lá, então. Presta atenção, você vai colocar assim, ó, procedimento. Eu já vou explicar isso, tá? E aí você puxa a seta e coloca. Ninguém será punido pelo Estado sem a observância de um procedimento pré-estabelecido. Para apuração e aplicação da punição. E aí você vai pegar a sua caneta de destaque e vai escrever aqui: pilar processual.
Em outras palavras, eu posso sim dizer que o princípio do devido processo legal cria o processo. Não é absurdo que eu diga que o princípio do devido processo legal cria a figura do processo. Ele possibilita que tenhamos processo. Ele é o responsável por essa matéria estar sendo estudada aqui. Sacou? Um outro ponto de aplicação, e é por isso que eu pedi para você registrar aqui assim, procedimento, é que o devido processo legal também é aplicado quanto ao conteúdo das normas. Qualquer norma e qualquer decisão proferida pelo Estado deve atender, então, decisões do Estado, além de seguir um procedimento, devem atender a um fim social médio. Ou seja, as decisões do Estado não podem serem desproporcionais ou não adequadas, simplesmente porque seguiram o procedimento. Além de seguir o procedimento, elas têm que serem estabelecidas dentro de um padrão de razoabilidade. Maravilha? Ótimo. Então, estudamos aqui o devido processo legal. Você vai colocar no seu material uma observação aqui, nesse canto aqui, porque ela diz respeito a essa divisão. Essa divisão que eu fiz entre procedimento e conteúdo, isso aqui vai ser chamado também de devido processo legal formal, que é esse aqui, e devido processo legal substancial, que é esse cara aqui de baixo. Excelente! Maravilha, então. Avançamos para o estudo do segundo princípio, que é tão importante quanto o primeiro. Não porque cria o processo, que isso o primeiro já fez, mas porque evita que o Estado te massacre durante o processo. Lembre-se que princípios são normas de defesa. Os princípios estão aqui para proteger o indivíduo, não estão aqui para proteger o Estado. O Estado não precisa ser protegido aqui. O Estado, nesse caso da pretensão punitiva dele, ele tem todo o poder. Quem precisa de proteção é a pessoa. Então, a presunção de inocência ela surge como um remédio para garantir que o indivíduo não vai ser punido antes de concluído aquele procedimento que o princípio anterior instaurou. Então, o primeiro princípio surge para dizer: você não será punido sem um procedimento. E o segundo diz: você não só não será punido sem um procedimento, como você não será punido antes do final do procedimento. Porque senão instaurar-se-ia o procedimento e automaticamente aplicaria a punição, porque já tem o procedimento. Então, o princípio da presunção de inocência é aquele que nós já conhecemos, que a gente já cansou de ouvir dizer, que é o ninguém poderá ser punido até o trânsito em julgado de decisão condenatória. Mas antes disso, vamos lá. É um princípio também constitucional, expresso no artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição. E aí você já pode vir para o conteúdo, que é: ninguém será punido até o trânsito em julgado da decisão condenatória. Ótimo. Aí você me diz assim: professor, o senhor está viajando. Por quê? Porque eu já vi dizer que as pessoas são presas durante o processo. Aliás, o senhor mesmo fala disso aqui na sua cadeira. O senhor fala num tal de prisão provisória aí, de preventiva, de temporária. A pessoa nem foi condenada ainda e já está presa. E aí? Bom, e aí que você tem razão. E aí que ela já está presa, mas ela não está sendo punida. A prisão provisória, que são as preventivas e as temporárias, elas não têm natureza de punição. Elas têm natureza processual. Elas são prisões que visam garantir um objetivo específico, seja ele investigativo,
seja ele processual. Mas elas não são punição. Calhou do Estado ter como principal punição a prisão. Então, nesse caso, essa norma de controle, essa norma de segurança, que é a prisão provisória, acaba sendo a mesma coisa que acontece na hipótese de punição. Mas vamos supor que o Estado brasileiro previsse pena de morte. A pena de morte é a punição máxima. A prisão seria, nesse caso, e vamos supor melhor ainda, vamos pensar num contexto em que o Brasil pune todos os crimes com pena de morte. Qualquer crime, qualquer pessoa que for condenada, tiver uma decisão transitada julgada, vai ser condenada à pena de morte. Todos os crimes. Nesse cenário em que todos os crimes dão pena de morte, você vê muito claramente a divisão da punição e de uma forma do Estado de garantir a efetividade da sua investigação, que é a prisão provisória. A prisão provisória, ela tem como objetivo te tirar de circulação para que o Estado possa trabalhar, a grosso modo. A prisão pena, nesse caso, seria a pena de morte. Então, ela vem para te punir, para te retribuir o mal que você fez. Então, fique bem claro isso na sua cabeça. A prisão provisória não é um descumprimento à presunção de inocência. A prisão provisória é um recurso processual. Por quê? Porque ela não é punição. Excelente? Vou colocar isso no material que não custa nada. Prisão provisória não é punição, mas somente um recurso processual do Estado. Por isso, não são um descumprimento ao princípio. Show! Próximo princípio. E esse aqui é o terceiro, não por acaso, mas é o terceiro porque ele é figurinha carimbada em prova de concurso. Se a prova de concurso vai cobrar princípio, se for cobrar uma questão de princípio, vai ser devido ao processo legal. Se for cobrar duas, grandes chances do segundo ser esse aqui. Que na verdade é um princípio de 2 em 1, né? Que é o contraditório e a ampla defesa. Que por mais que sejam trabalhados juntos aqui, e que estão no mesmo artigo, no mesmo inciso da nossa Constituição, pode ser dividido e pode ser analisado em 2 aspectos. O contraditório e a ampla defesa. E a gente vai fazer isso. A gente vai considerar ele como um único princípio, mas a gente vai estudar ele dividido. A gente vai estudar ampla defesa e depois contraditório. Então, primeiro, antes de tudo, já joga aí no seu material. Constitucional. Expresso. E você vai botar aqui, ó, artigo 5º, 55 da CF e artigo 261 do Código de Processo Penal. Esse cara, ele é tão importante e ele tem tanto a ver com interpretação também, que ele veio no Código, além de vir na Constituição. Então tá. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês, e que vai ser só o que eu vou fazer nesse bloco, a explicação vai ficar para o próximo, é diferenciar ampla defesa e plenitude de defesa. Esses 2 institutos existem e coexistem, porque um não tem impacto direto no outro. A ampla defesa é o que esse princípio te garante, e ela estará presente em todo e qualquer processo, enquanto a plenitude de defesa estará presente única e exclusivamente no tribunal do júri. Porque a plenitude de defesa nada mais é do que a ampla defesa versão Super Saiyajin. Ou seja, uma super ampla defesa, uma ultra ampla defesa. A ampla defesa com plus, a ampla defesa premium. A ampla defesa que te permite, além de se utilizar de elementos
judiciais, jurídicos, se utilizar também de elementos extrajurídicos. Então, dentro do tribunal do júri, você pode pedir uma absolvição fundamentada na sua fé. Você pode pedir uma absolvição fundamentada no amor dos jurados. Você pode pedir uma absolvição fundamentada na beleza da sua pele, que é tão bem cuidada que jamais poderia ser levada ao cárcere, porque isso estragaria, arruinaria a sua pele. Enfim, no tribunal do júri, os jurados podem absolver com base num elemento de defesa extrajurídico. Essa é a principal diferença. A gente vai colocar isso no slide, mas primeiro eu quero falar do que é ampla defesa. Uma vez que você já sabe agora o que é a plenitude, a ampla defesa é uma versão a menos. Porque a plenitude é tudo que eu vou falar agora, mais a possibilidade de se utilizar de elementos extrajurídicos. Tá, e o que é a ampla defesa, então? A ampla defesa ela é basicamente a combinação de dois fatores. A defesa técnica e a autodefesa. A autodefesa é a defesa feita pelo próprio réu. Então, por princípio constitucional, todo mundo que responde a um processo tem o direito de se defender. E é se defender no sentido mais literal possível. Porque é você falar para o juiz a sua versão e fazer os seus pedidos. Você mesmo, a pessoa, o réu, olha para o juiz e diz: eu quero falar, eu quero me defender, eu quero manifestar a minha verdade nessa história. Essa é a autodefesa. A autodefesa é a defesa do réu feita pelo réu pessoalmente. Então, só disso você já tira duas conclusões. A primeira é que ela é extremamente personalíssima. Não existe jeito de fazer uma ampla defesa por meio de outra pessoa. O seu advogado não... Ampla defesa não, uma autodefesa, né? O seu advogado não faz autodefesa. Quem faz autodefesa é você. E a segunda característica que você pode tirar daí é de que ela é voluntária, ela não é obrigatória. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a outra defesa que compõe a ampla defesa é a defesa técnica. Essa sim realizada especificamente por um advogado habilitado, com fundamentos jurídicos e obrigatória. Você não pode ser condenado numa ação penal sem uma defesa técnica realizada, executada em seu favor. Então vamos lá. Ampla defesa é a combinação de autodefesa com defesa técnica. Autodefesa é a defesa pessoal, personalíssima do réu, geralmente realizada no interrogatório e voluntária. O réu pode ou não fazer. Ah, mas atenção, ela é voluntária pro réu. O réu pode ou não fazer. O juiz é obrigado a conceder, porque é isso que o princípio diz. O princípio diz: você tem direito à ampla defesa. O que é ampla defesa? Você tem o direito obrigatório à defesa, à autodefesa e à defesa técnica. Então, são seus direitos a autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa você pode ou não executar. A defesa técnica ela vai ser executada independente. Tá? Então vamos lá, vamos para o material para não ficar confuso. Ampla defesa é o que estamos tratando aqui. Você pode escrever ampla defesa porque eu estou sem espaço. É a soma de autodefesa mais defesa técnica. Autodefesa mais defesa técnica. O que é autodefesa? É a defesa personalíssima realizada pelo próprio réu. É de exercício voluntário, mas obrigatório, perdão, o oferecimento. Ou seja, eu tenho que oferecer ao réu o direito de realizar a própria defesa, o direito de falar. E ele pode escolher não falar.
Enquanto isso, a defesa técnica é realizada por profissional habilitado, leia-se advogado ou defensor público, etc. E esta aqui sim é obrigatória. Ah, professor, então, deixa eu ver se eu entendi. A ampla defesa é um princípio que visa proteger o indivíduo, sim, do abuso do Estado. E ela diz, basicamente, que todo mundo tem direito de se defender quando o Estado te acusa. E essa defesa, ela é dividida em duas nuances, né? É isso mesmo. Que é a autodefesa, que é a defesa realizada pelo próprio réu, isso. E a defesa técnica, certo? Então, eu estou falando aqui o tempo todo de uma coisa que é para a pessoa, né? O réu que se defende, isso. Ele pode se defender ele mesmo, falar com o juiz e tal, mas pode não fazer isso. Agora, mesmo que ele não queira, é preciso que tenha um advogado ou um defensor público? Exatamente. Ninguém será processado sem uma defesa técnica. Estamos falando de processo penal, tá? Ninguém será processado penalmente sem uma defesa técnica. Ah, mas não tem mais. Não existe mais. Mas e se nenhum advogado do planeta quiser fazer a defesa dele, nenhum defensor público, todos preferirem serem demitidos do que realizar a defesa desse cidadão? Aí ele não vai ser processado. Simples assim. Então, ampla defesa é a soma de... Ampla defesa é a soma de autodefesa e defesa técnica. Autodefesa é a defesa personalíssima, realizada pelo próprio réu, que tem exercício voluntário, mas obrigatório o oferecimento. É uma possibilidade. E a defesa técnica é realizada por profissional habilitado e sempre obrigatória. Vou parar por aqui e no próximo bloco a gente volta falando de contraditório. Mas antes disso, só para a gente não perder o fio. Aqui o que eu falei mais cedo, plenitude de defesa. O que é plenitude de defesa? É a ampla defesa mais a possibilidade de utilizar-se de argumentos extrajurídicos. Tive um problema com o slide aqui, acabou desconectando o tablet, mas você já entendeu. A plenitude de defesa é a possibilidade de realização da ampla defesa com a utilização de argumentos extrajurídicos. Peço desculpas pelo problema que eu tive aqui no final, mas acho que isso não vai prejudicar a sua aula, a gente já está encerrando esse bloco. E no próximo bloco, na próxima aula, eu volto falando de contraditório. Valeu!